Iniciamos então mais uma aula sobre conjuntos, hoje a parte 4. Nessa aula trataremos de conjuntos numéricos e intervalos. Então, nos conjuntos numéricos iremos falar dos números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. Começamos com os números naturais. Então, os números naturais nós vamos representar por esse n aqui, e são todos aqueles números de contagem, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente, certo? Ainda representamos o n com esse asterisco aqui, quer dizer o conjunto dos naturais menos o zero, certo? Então, o n aqui com asterisco é o n menos o zero. Os números naturais são usados na contagem, por exemplo, a população brasileira é de aproximadamente 180 milhões de habitantes. E a gente representa com o diagrama de Venn, colocando o nzinho representando os números naturais. Números inteiros. Números inteiros incluem todos os números naturais que estão aqui e mais os números negativos, certo? Então, o nosso z, aí vai colocar aqui o menos 4, menos 3, menos 2 e assim sucessivamente. Subconjuntos de z. Então, nós temos o z sem o asterisco, a gente já sabe que esse asterisco representa a retirada do zero, então ficaria, no caso, sem o zero, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2 e assim por diante. No caso, o z positivo, que seria os números inteiros positivos, aí inclui o zero também. E os números negativos para cá, certo? Destacamos também os números naturais, pois n está contido em z. Então, a gente precisa apresentar para a gente ter um entendimento melhor. A gente sabe que o z é todos os números negativos mais os números naturais. Números racionais são todos aqueles que podem ser expressos na forma de fração. Então, o conjunto Q é igual a A sobre B, onde o A pertence a Z e o B pertence ao Z, excluindo o zero, porque o denominador de uma fração nunca pode ser zero. Então, os subconjuntos de Q destacamos que o N está contido em Z, o Z está contido em Q. Então, o que acontece? Os números racionais, nós temos todos os números inteiros e todos os números naturais inseridos dentro dos números racionais. Então, a gente pode dizer que o número 5, ele é um conjunto, ele pertence ao conjunto naturais, mas ele também pertence ao conjunto dos racionais, certo? Se eu pegar o menos 3, ele pertence ao Z, ele pertence ao Q, mas não pertence ao N, certo? Assim como se eu pegar um meio, ele pertence ao Q, mas não pertence ao Z, nem o N. Números irracionais, que vamos representar pela letra I. Conjunto de números que não podem ser expressos na forma de uma fração de 2 inteiros. Então, temos ali os decimais infinitos não periódicos, o exemplo do π, 3,14, 15, assim por diante, a raiz quadrada do 2, raiz quadrada do 5 e assim por diante. Então, o que acontece? Ele não está incluso dentro deles. Ele é um grupo, um conjunto à parte ao conjunto. Então, nós temos conjuntos racionais, que tem toda essa inter-relação com naturais e inteiros, e temos o conjunto dos irracionais. Aí temos o conjunto dos reais. O que é o conjunto dos reais? É aquele conjunto que une, ou que tem todos os elementos, seja dos números racionais e dos números irracionais. Ou seja, a união de racionais com irracionais é o conjunto dos reais. Então, o conjunto dos números reais é a união do conjunto dos números racionais com os números irracionais e o representamos por R. Então, temos a representação reais, racionais e irracionais. Dentro desses racionais, os inteiros e os fracionários não inteiros. Qualquer número real pode ser representado em uma reta denominada de reta real. Cada número real corresponde a um único ponto na reta R. E a cada ponto de R corresponde a um único número real, chamado de abscissa deste ponto R. Então, a gente tem a representação de uma reta real, onde a gente tem todos os valores. E por que a gente indica essa reta? Porque tem infinitos números que nós não podemos colocar aqui. Por exemplo, eu tenho entre o 0 e 1, eu tenho 0,1.
o 0,001, o 0,0001, ou seja, tem infinitos números nessa reta que, ao representarmos por uma reta, por exemplo, se eu pegar uma parte dessa reta, eu estou representando todos esses números que estão aqui dentro, todos esses números reais. Com isso, podemos definir os intervalos, certo? E os intervalos sejam o quê? Partes, né, de uma reta real. Então, por exemplo, se eu definir aqui, conforme esse desenho aqui, ó, peguei um ponto A até um ponto B, então a gente vai dizer o seguinte, que x pertence aos reais, tá o quê? O A é menor ou igual a x, o x vem a ser todo esse valor que está incluso aqui, que é menor ou igual a B. E aqui então nós indicamos o quê? Que esse é um intervalo fechado, porque dentro desse intervalo que eu estou definindo entre A e B, está incluso tanto esse ponto A quanto esse ponto B. Então, pela notação aqui de conjunto x pertence aos reais, tal que A é menor ou igual a x, que é menor ou igual a B, com uma notação aqui do intervalo de fechado A e fechado em B. No caso aqui, nós temos o que difere esse intervalo daquele lá de cima? Nós temos intervalo aberto, ou seja, os dois elementos, tanto A quanto B, são pontos abertos. Ou seja, o intervalo que estamos discutindo aqui é todos os números entre A e B, menos o A e o B. Certo? Então eu vou dizer o quê? Que x pertence aos reais, tal que o A é menor que x, porque não é menor ou igual, porque o A não está incluso, que é menor que B, e não menor ou igual, porque não está incluso o B. E aí a gente representa como aberto o colchete para o lado de fora, dentro desse intervalo de A e B. Temos ainda os casos em que o intervalo pode ser fechado de um lado e aberto do outro. Nesse caso aqui, então, quando ele é fechado, x pertence aos reais, tal que o A é menor ou igual a A. É menor ou igual a x. Ou seja, estamos incluindo o A. E ele vai ser só menor que B porque o B não está incluso. Então, aqui eu tenho fechado de um lado e aberto do outro, né? Com isso, fechado o colchete aberto do outro, assim como aqui o inverso. Eu tenho aberto em A e fechado em B. Intervalos ilimitados. Então, os intervalos limitados nós vamos apresentar com símbolos do infinito positivo e do infinito negativo. Então, não são números reais, eles apenas mostram que uma variável pode crescer indefinidamente, seja para o lado positivo, ou decrescer indefinidamente, seja pelo lado negativo. Que no caso seria assim. Nós temos o número, o x ele é maior ou igual a A. Se ele é maior ou igual a A, ele é do A para o lado positivo. Certo? Se eu pegar ele, x é maior que A, ou seja, não é maior ou igual, ele é aberto, né? Então, se ele é aberto aqui, ele vai pegar todos os elementos posterior ao A, mas não o A, até o infinito positivo. Por isso, colocado mais infinito. E no negativo, segue o mesmo processo. Ele é fechado, fechado inclui todo o lado anterior, né? O lado esquerdo, que vai ser para o lado negativo. E aqui também da mesma forma, no caso aqui, como x é menor que A, vai ser todos os números menores que A, mas não inclui o A. Aqui é menor ou igual a A, inclui o A. Aqui é só menor, não inclui o A. E aí, sempre a gente vai representar, uma coisa que eu até não falei anteriormente, que quando a gente tem esse lado infinito, né, ele vai estar sempre com um lado aberto. Tá? Vamos ao exemplo então. Temos o intervalo A, x pertence aos reais, tal que 0 é menor ou igual a x, que é menor que 5. Logo, se o x é menor ou igual, é fechado. E o x é menor que 5, é aberto. Então eu tenho o 0 aqui e o 5 aqui. E o conjunto B vai ser quem? O menos 2 é menor que x, então ele é aberto. E é menor que 3, então ele é aberto também. Uma observação que a gente tem que cuidar aqui é o seguinte, é verificar, colocar eles dentro de uma certa proporcionalidade. O menos 2 é antes do 0, o 3 é depois do 0 e o 3 é antes do 5. E a gente vai determinar então a união desses dois conjuntos, desses dois intervalos. Então o que a gente faz ali? Se é a união, eu vou pegar os extremos.
Ou seja, eu vou pegar do menos 2, aberto, até o 5, aberto também. Certo? E aí a gente então tem esse intervalo, que aí a gente chama que o A união a B vai ser x pertence aos reais, tal que o menos 2 é menor que x, que é menor que 5. E aí com essa outra anotação, os dois colchetes abertos. Fazendo a intersecção dos dois conjuntos, então temos dois conjuntos de 0 a 5, né? O mesmo que a gente olhou anteriormente, de 0 a 5. O B de menos 2 a 3, e aí a gente vai fazer a intersecção, ou seja, tudo que tem num e tem no outro, certo? E aí o que a gente vai fazer? Vai pegar os internos, né? Do 0 até o 3. Então a gente tem esse intervalo. E aí assim, ó, como é a intersecção, se eu tenho fechado e aqui eu tenho o valor aqui embaixo, ele permanece fechado. Se eu tenho fechado, mas aqui está aberto, então ele permanece aberto, diferente do que acontecia na união. E aí temos então que o x vai ser pertence aos reais, tal que o 0 é menor ou igual a x, que é menor que 3, que na notação aqui vai ficar fechado no 0 e aberto no 3. Encerramos então a parte 4 de conjuntos e até a próxima.